Olá, gente. Vamos iniciar agora a gravação da aula, né, de DTA, da aula que fala sobre doenças transmitidas por alimentos. Nossa primeira aula desse segundo trimestre. Bom, como o próprio nome já diz, as doenças que a gente vai tratar ao longo desse segundo trimestre são doenças que são veiculadas por alimentos. Porque desde os primórdios da vida humana na Terra, alimentar-se é um hábito corriqueiro, né, diário, e necessário para a nossa sobrevivência. E também é muito comum que alguns patógenos, né, sejam pragas, sejam micro-organismos, sejam transmitidos ao ser humano por esse carreador, né? Porque é a substância externa ao corpo que a gente mais tem contato ao longo da nossa vida, né? Porque a gente se alimenta todos os dias. E é por isso que é importante a gente estudar essas doenças transmitidas por alimentos, especificamente para que a gente consiga elaborar estratégias de ou evitar essa contaminação ou evitar o consumo desse alimento contaminado. Aí aqui eu trago algumas fotos, né? Aqui a gente tem a foto de um restaurante self-service, então o padrão de alimentação que nós desejamos é uma alimentação variada, colorida, com nutrientes, né, distribuídos de forma harmônica, mas principalmente uma alimentação segura do ponto de vista microbiológico. E mesmo essa refeição aí, estando bem bonita, bem vistosa, a gente não tem noção se corremos ou não algum tipo de perigo ao ingeri-la, né? Tem alguns alimentos que eles parecem muito bonitinhos, inofensivos, né? Mas eles podem estar recheados aí de micro-organismos. Aí trouxe aqui a foto de um cachorro quente, principalmente para ilustrar que é um dos alimentos mais manipulados que a gente encontra aí na venda, né? No comércio de ambulantes. E aí a gente grava isso, que na nossa aula de reforço a gente vai discutir, né, esse risco que a gente corre com o consumo de alimentos muito manipulados. Então, como que a gente conclui essa introdução da nossa aula? Dá para confiar em todos os alimentos que a gente consome? Ou será que quando a gente come, para pensar, vem a dúvida, né? Esse alimento é seguro ou não? Então, realmente não dá para confiar em todos os alimentos que a gente come. Antes de falar do conceito, né, porque essa aula é especificamente para a gente tratar dos conceitos de doenças transmitidas por alimentos, eu venho falar aqui de mitologia, né? Então, na mitologia, a gente tem duas deusas, né, Higéia e Panaceia. Panaceia é a padroeira da medicina, né, uma deusa da ação curativa, com poções, encantamentos, preces, né? Ela curava as doenças dos homens. Já a Igéia era uma deusa que apregoava a saúde como resultante da harmonia entre homens e ambiente, através de ações preventivas. E daí, então, que deriva a palavra higiene, né? A higiene, então, é um procedimento preventivo que a gente utiliza para poder evitar o quê? A contaminação do nosso corpo e, a partir de agora, também a contaminação dos alimentos que a gente ingere. Caminhando para o conceito, né, de doenças transmitidas por alimentos, a gente começa falando um pouquinho sobre o conceito de doença. Então, quando eu falo doença, que é o mesmo que patologia, eu estou falando de uma situação onde vai haver um desequilíbrio, uma disfunção no meu corpo. E essa disfunção, ela pode ser em um órgão, né? Por exemplo, quando tem uma disfunção no estômago, eu tenho uma gastrite, que é uma doença. Ou seja, meu estômago não está funcionando adequadamente por uma série de motivos, e aí um desses motivos pode levar o corpo a desenvolver uma gastrite, né? Quando eu estou falando de disfunção, eu posso falar também ou desordem ou desequilíbrio na psique, na mente, né? No nosso emocional. Então, quando a gente
se depara, por exemplo, com a seguinte situação: pandemia, não posso sair de casa, não posso ir a uma festa, as pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão morrendo. Eu me deparo também com uma situação de angústia, e aí isso pode virar uma tristeza, caminhar para uma depressão, né, para uma síndrome do pânico, e a maioria desses quadros a gente vai caracterizar como uma doença da psique. Ou então do organismo como um todo, né? Então, se o indivíduo ele tem uma doença, uma infecção generalizada, né, que ele contrai alguns micro-organismos, eles entram na corrente sanguínea, isso aí vai se espalhar por todo o corpo e a gente tem uma patologia, né, uma doença, ou seja, uma disfunção, um desequilíbrio nas funções do meu organismo. E aí, quando eu falo de doença transmitida por alimento, eu estou falando de um desequilíbrio, geralmente no estômago ou no intestino, que é causado por um agente etiológico, né? Na maioria das vezes é um micro-organismo. Agente etiológico é o mesmo que causador. Então, é uma doença causada por um micro-organismo que foi transportado, foi veiculado até o nosso corpo por um alimento. Então, ele estava nesse alimento e quando a gente consumiu, iniciou-se o processo de doença. A gente tem dois tipos de DTA e é importante que a gente saiba diferenciá-los. A gente tem as intoxicações alimentares. Então, pega o radical da palavra aqui. Intoxicação, vem de toxina. E a gente tem as infecções alimentares. Então, vem de infectado, né? Algum agente infectando algo. Por intoxicação, a gente entende como a ingestão das toxinas de bactérias ou fungos. Então, esses micro-organismos, eles se depositam no alimento, começam a produzir toxinas ali. Quando a gente come o alimento e come essas toxinas, a gente inicia o processo de intoxicação, de doença, começa a passar mal. E aí, como toxina, só para exemplificar, a gente tem vários tipos. Veneno de cobra é uma toxina, o veneno da abelha é uma toxina, né? A gente tem aqui a toxina botulínica, que é uma toxina produzida por um micro-organismo chamado de Clostridium botulino, né? E aí esse micro-organismo produz essa toxina. E aí quando a gente ingere, faz mal para a gente. Mas quando a gente injeta na testa, faz bem, né? Porque tira as ruguinhas. Aí a nossa pele fica mais jovial, né? A gente com 40 e tantos anos fica com cara de 18, 15, 16, igual vocês. E a infecção alimentar. Infecção é diferente. Na intoxicação, eu tenho uma toxina produzida pelo micro-organismo que vai me fazer mal. Na infecção, o próprio micro-organismo vai me fazer mal. Eu vou ingerir o alimento com ele, ele vai entrar no intestino, vai se reproduzir e vai me causar um mal-estar, né? Com variados sintomas, ok? E por hoje é só. Agora a gente fica com a aula de reforço e com a próxima aula, né, falando sobre Clostridium botulino.